Olá, eu sou o Brian, professor de música, compositor e arranjador formado pela UFMG e como pesquisador da área da didática, hoje eu preciso te mostrar como tocar e cantar ao mesmo tempo. Como você faz para aprender a mesclar o violão e o canto com qualidade. Bom, eu vou te passar aqui as dicas, as indicações, o caminho para como fazer isso. Eu acho muito importante porque aqui no canal eu passo várias aulas, passo vários vídeos mostrando alguns elementos, mas acaba que ficam elementos soltos e isso deixa o aluno completamente perdido. O aluno quer aprender, quer avançar, mas ele não tem uma linha por onde começar. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que se você for aprender separado e depois juntar, que é como a maioria das pessoas faz, primeiro aprende o violão ou aprende o canto e depois tenta mesclar um com o outro, não é garantido que você vai conseguir aprender a cantar e tocar. Você pode até conseguir cantar e tocar algumas músicas, mas não quer dizer que você sabe fazê-lo. Se você pegar uma música diferente daquelas que você treinou, ou uma música um pouco mais difícil, você vai ter dificuldades ou não vai nem conseguir sair do lugar. Agora, para você que está apenas tocando violão e não quer aprender a cantar, ou para você que está cantando e não quer aprender a tocar violão, eu te sugiro fazer os dois juntos. Sim, é muito poderoso quando você tem o violão e o canto como um único instrumento. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque o violão ele vai te auxiliar no seu estudo de canto, enquanto o canto vai refinar o seu entendimento do violão. Quando você apenas estuda o canto, você acaba não entrando em algumas linhas da música, da teoria musical. Você acaba ficando muito numa questão de uma repetição. Então, a sua compreensão musical ela fica incompleta. Quando você fica apenas no violão, você acaba caindo na possibilidade, caindo no risco, né, de simplesmente ficar decorando e executando, fazendo uma questão técnica e deixa para passar batido a musicalidade. E a musicalidade que você entende é apenas uma musicalidade superficial, é aquela musicalidade que você precisa para ter um resultado técnico. Não é uma coisa mesclada, não é o real sentido da música em si. Agora, quando você tem os dois juntos, você consegue mesclar. Claro, se você fizer essa mescla de uma maneira mais coerente. Então, quando você faz essa jornada, esse caminho do violão com o canto, a cada passo que você vai dando, você vai tendo um controle melhor, né? Você vai ganhando um domínio maior dessa musicalidade, desse entendimento. E o canto te faz externar a sua compreensão musical. Por exemplo, você entendeu algo musicalmente falando, você consegue externá-lo por meio do canto. Não tem como você mostrar de outra forma, porque para você externar o seu conhecimento musical por meio de palavras especificamente, explicando como se fosse uma teoria, isso não quer dizer que você entendeu de fato. E se expressado por meio do instrumento, você precisa ter um alto nível técnico e também não quer dizer, eu não consigo saber, por exemplo, quando um aluno faz algo no violão, não consigo saber se ele de fato sabe o que ele está fazendo. Eu consigo perceber que ele teve um bom desenvolvimento técnico. Agora, quando o aluno canta e eu peço algumas coisas para ele, né? Peço algumas atividades, algumas tarefas, e ele consegue me mostrar essas tarefas por meio do canto, principalmente quando ele consegue cantar e manter outra atividade, seja o violão, ou seja até mesmo marcando os pulsos ou fazendo algum movimento rítmico, eu consigo perceber se ele aprendeu de fato ou não. Porque ele está externando o que está ali na mente dele, na compreensão dele, por meio do canto. E aí, para você cantar afinado, o violão já vai te ajudar nisso, quando você está mesclando os dois. As notas do violão, você ouve, percebeu, canta afinado. Então o violão auxilia na sua afinação, que é o principal objetivo ali do canto inicialmente. E o canto ele meio que te empurra para a total execução do instrumento, violão em si. Por quê? Porque você cantando, você tem que manter os tempos, cantando você vai ter que caminhar dentro da linha da música e etc. E assim, usando o violão e o canto, você consegue avançar de uma maneira consistente. Isso principalmente porque você vai estar interpretando, né? Você vai tocar e cantar, você vai estar colocando para fora essa música a todo momento que você estiver estudando ou performando. Claro, isso se for feito da maneira correta. Você tem que conseguir fazer esse trabalho do violão e o canto, esse estudo, da maneira correta. Bom, e por falar nisso, estão abertas as vagas para os 20 dias de violão e canto, onde eu vou te mostrar qual é essa maneira correta de caminhar no violão e canto ao mesmo tempo, beleza? Então, as vagas estão abertas, se inscreva aí no link abaixo. Agora, quando você pega separado, pega o violão e o canto separado, você corre o risco de criar para si vários vícios,
vários problemas que lá no futuro eles serão grandes demais para você tentar resolvê-los. Por exemplo, você pegando os dois separados, primeiro que você já começa a desconectar os instrumentos. Então é como se o canto fosse uma coisa e o violão fosse outra. Isso é o que eu mais vejo. Não tem uma conexão, não tem uma realidade de ser uma mesma coisa. Então, se você não aprende como uma mesma coisa, não vai ser uma mesma coisa. Você vai ouvir a pessoa tocando e cantando, vai parecer que ele está tocando uma música e cantando a outra, mesmo que ele esteja cantando e tocando a mesma música. Então, esse é um risco que você corre quando você pega os dois separados. Aprender só os acordes para depois colocar a melodia faz com que você não consiga entender qual é a relação dessa melodia com os acordes que você aprendeu primeiramente. A outra coisa, quando você deixa os dois separados, você corre o risco de deslocar o tempo da música. Então, você está tocando num tempo e cantando num tempo deslocado, num tempo um pouco fora. Então, isso tem a ver com uma questão rítmica. Quando você não entende as notas, tem a ver com uma questão harmônica. E aí você pega essa melodia, que ela fica muito torta, ou você vai cantar desafinado por não estar percebendo, a sua percepção fica um pouco prejudicada, porque você não está acostumado a conectar a melodia com a harmonia. Então isso tem a ver com a harmonia, isso tem a ver com a melodia, com a compreensão da tonalidade. E isso, você se torna incapaz de compreender os dois ao mesmo tempo. É como tentar falar e traduzir na sua cabeça ao mesmo tempo. Quando você está aprendendo um idioma, você não... o certo, é você conseguir pensar naquele idioma. Porque o certo é isso. Quando você é uma criança e estava aprendendo o seu idioma nativo, você não precisava traduzir as palavras que você via alguma coisa, você não precisava traduzir que aquela palavra era tal coisa. Que você visse uma mesa, você não precisava traduzir que mesa era aquilo ali. Você simplesmente via a mesa e pensa que é uma mesa, correto? A mesma coisa tem que ser na música. Quando você ouve os acordes, colocar as notas em cima desse acorde tem que ser algo simples, assim como pensar no seu idioma. Você pensa, logo você já vai e fala. Você não precisa pensar e traduzir na sua cabeça, tentar encaixar as palavras dentro da sua compreensão para então falar, entendeu? Então por que você precisa fazer isso na hora de tocar e cantar? Agora, o violão e o canto junto da maneira correta, tá? Lembra disso, da maneira correta. Ele aumenta muito a sua possibilidade de entender o ritmo, entender a quadratura, entender os tempos, entender a melodia, o que ela está encaixando na harmonia, ter a possibilidade de compreender se aquele acorde está certo ou errado, se você entrou na hora certa, se você entrou na nota errada, se a sua nota está desafinada ou está fora do tom. Você aprende a sentir os elementos musicais, a ser mais criativo e na sua interpretação você passa a ter mais qualidade. Se você pega separado, você vai gastar muito tempo para chegar lá na frente e conseguir fazer uma boa interpretação. O que é interpretação? Você tocar e cantar bonito, com qualidade, para outras pessoas ouvirem. Quando você pega separado. Agora, quando você pega junto, logo no início, quando você já está pegando a música ali, tocando e cantando, já tem um resultado, já tem um resultado ali que faz um sentido musical, tem alguma beleza, mesmo que ainda esteja catando cavaco, e aí aos poucos ele vai refinando. Você não tem que reaprender. Aprende separado, você aprendeu um, aprendeu o outro, agora você tem que aprender a juntar os dois. Aí eles ficam dando conflitos, porque você já aprendeu um de uma forma, já aprendeu o outro de outra forma. Quando você aprende junto, você começa junto, ele vai ter uma certa dificuldade para encaixar, né? Porque isso dá um choque, né, inicial, só que ele já vai ser aprendido junto e você vai refinando ele até lá na frente. Agora, eu acabei de falar isso, então... Você pode falar, mas é mais difícil. Você falou que tem mais dificuldade no início, quando vai encaixar os dois juntos. Sim, tem uma dificuldade maior. Aí você te pergunta, mas se é mais difícil, então como é que eu vou fazer? Primeiro, você tem que perceber que o processo ele é um processo longo, né? Você não vai pegar da noite para o dia e já vai aprender. Não é um exercício mágico que você vai pegar e vai aprender. Ou não são nem mesmo alguns exercícios mágicos que você vai decorar e, voilá, você já está cantando e tocando maravilhosamente. Isso não existe. Então, é um processo longo, né? Porém, paulatino, você vai fazendo isso aos poucos e você precisa de ter uma base sólida. Então, essa compreensão sólida, essa maneira de estudar, maneira de compreender os elementos, que seria o alicerce, a base, te traz uma dificuldade um pouco maior no início, mas uma vez que ela estiver pronta, vai ser mais fácil construir algo por cima. Então, o que eu preciso fazer então? Eu preciso ter um trabalho sólido e contínuo na direção correta. Porque às vezes esse trabalho, como ele é difícil no início, você pode se perder um pouco
se você não souber qual que é a direção correta. Agora, é fácil, é simples entender essa base. Só você entender o que você precisa fazer, quais são os pilares, qual é a lógica que você precisa utilizar e ir seguindo isso, correto? Eu também acho, é muito simples isso. Não quer dizer que é simples, que seja fácil. É simples, muito simples de você preparar, mas você precisa trabalhar naquilo ali. Aí é onde as pessoas perguntam assim, beleza, mas se esse processo ele é mais difícil, então por que não fazer outro? Por que eu não aprendo os dois separados e depois junto? Aí lá na frente, se tiver algum vício, eu vou tentando aos poucos eliminar isso. Na verdade já é feito assim, a maioria dos métodos, a maioria das metodologias, elas são exatamente isso. Você aprende as informações separadas para depois você tentar juntá-las. Só que essas metodologias, elas não chegam na hora do tentar juntar. Por quê? Uma metodologia fechada, ela funciona para algumas pessoas, para outras não. Porque cada pessoa pensa de maneira diferente. Agora, um ponto em comum entre a mente das pessoas é a dificuldade de conectar essas duas informações. Esse ponto é um ponto em comum. Alguns vão ter uma dificuldade maior, outros vão ter uma dificuldade menor nessa hora de interseção, né? Porém, essa dificuldade ela é existente e a maioria dos métodos não trabalha isso. A maioria dos métodos ignora isso porque muitas vezes quem escreveu o método é alguém que já passou dessa fase, já passou desse nível de conexão. Então, para ele, essa ideia da conexão é algo muito simples. Ele não pensa assim, nossa, vai ser difícil. Não, ele sabe quais são os elementos, distribui os elementos, passa os elementos para o aluno e o aluno vai avançando e vai ter um momento que o aluno vai chegar numa encruzilhada, que é essa conexão. Então, se eu já faço essa conexão lá no início, vai ficar muito mais fácil, porque nessa hora de interseção, o aluno já sabe lidar com aquilo. Então, ele aprendeu como lidar com isso, porque essa interseção acontece não é só uma vez, ela vai acontecer várias vezes em todo o seu percurso musical. Talvez em todas as músicas que você for aprender, né? Você vai aprender a música separada, depois tem que juntar, você vai ter uma dificuldade parecida em todas elas. Por quê? Porque é aquele ponto culminante aonde ele te barra o avanço. Porque aí você tem que conectar coisas completamente desconectadas. E aí o que esses métodos fazem? Eles vão te passar vários conteúdos específicos, fazer um checklist. Ele pegou as informações, distribui as informações e vai te passando as informações. Para decorar acordes, decorar escalas, decorar pentatônicas, decorar todas as formas de uma escala em todos os 12 tons. Como eu disse, isso aí é inútil, Brian. Não, você precisa decorar certas coisas. Mas, para uma pessoa que está no processo de construção da musicalidade, isso é uma distração. Não quer dizer que você está na fase inicial. Eu não estou falando aqui para quem não sabe nem tocar. Eu estou falando para quem já toca e já canta. Ou para quem toca e está querendo cantar. Ou para quem canta e está querendo tocar. Ou para você que toca e canta e quer entender o que você está fazendo. Então, isso aí continua sendo um empecilho. Então, o aluno às vezes tem 10 anos que ele está fazendo esse processo e nunca que avança. E não vai avançar dessa maneira se não tiver uma boa instrução. Por quê? Porque são muitas informações, uma torrente de informações. Aí quando chega na parte do canto, aí você vai pegar fazer um monte de A, E, O, U, os aquecimentos vocais, que às vezes a gente não entende por que é, e técnica. Aí ensina um monte de técnicas de canto, iodel, vibrato, isso, e te expõe a um cantor, onde você tem que cantar exatamente igual a ele. Imitar até mesmo o timbre muitas vezes, fazer os melismas e tudo. Isso aí vai fazer o quê? Você vai cair no mesmo processo. Você tem informações soltas, que você tem que entender essas informações antes de entender a musicalidade por trás e já conectar essas informações para depois tentar ligá-las, conectá-las com o violão ou vice-versa. Isso é muito mais desgastante, mesmo porque depois desse calhamaço de informações, você vai chegando na 10ª informação, você já esqueceu as 5 primeiras. Se você aprende 50 coisas, você só sabe 5, você esqueceu as 45 primeiras. Porque, imagina, muitas informações, elas vão se deletando. Igual a gente aprendeu lá na escola, você passou 15 anos da sua vida, 12 a 15 anos da sua vida estudando, para chegar no final, receber o diploma, aí você para pensar, o que eu aprendi? Você aprendeu aquelas coisas que te chamaram a atenção. E às vezes aquilo que te chamou a atenção foram poucas coisas. O resto todo da sua jornada, aquele monte de livros que a gente teve que ler e fazer prova, você decorava para a prova e depois deletava. Decorava para a prova e deletava. Música não funciona assim. Não adianta você estudar num dia para poder fazer a prova no outro. Você tem que adquirir o conhecimento e ele tem que se manter na sua cabeça, ele tem que se comunicar com você. Você tem que ter um domínio completo das informações musicais que você adquiriu, que você
que você peneirou, que você realmente é como se você estivesse mineirando, você fura o chão, você vai procurar cada uma das pedras, aí você tem que peneirar, você tem que encontrar uma pedra preciosa, então isso dá um trabalho. Ou seja, um monte de diagramas, tabelas, não sei o que, cadernos que você vai anotando, todas as informações, vão ser inúteis se você não souber como usar aquilo e principalmente se você fizer essas coisas separadas. Se eles não forem elementos conectados que vão te musicalizar, te ensinar a música de verdade. Que é algo que você vai aprender se você tiver desenvolvido essa base musical que eu estou falando aqui. Essa base ela vai te proporcionar sempre aprender as coisas, o violão e o canto conectados. Essa base é uma pré-programação que te permitirá aprender com mais facilidade e um pouco mais para frente com mais velocidade. Você vai demorar mais no primeiro momento e depois vai avançar muito mais rápido. Seu desgaste posterior vai ser muito menor. E você vai ter resultados mais sólidos já no presente e principalmente no futuro. Lembrando que a gente não vai tentar pegar uma coisa aqui rápido para poder passar na prova amanhã. É algo que eu quero para sempre. Se é algo que eu quero para sempre, eu vou gastar mais tempo naquilo ali. E aí sim, quando chegar lá na frente, eu vou saber aquelas informações. E não apenas ter decorado aquelas informações soltas, né? Bom, eu vou chamar isso aqui, só para a gente colocar um nome, eu vou chamar esse caminho, esse processo de Jornada dos 7 Caminhos. Por quê? São 7 elementos que, por mais que eu vou falar didaticamente esses elementos separados, na hora que a gente está aprendendo, eles são mesclados. Esses elementos eles vão estar mesclados. Alguns vão estar muito amalgamados, outros não. Outros vão estar realmente um pouco mais separados. Como, por exemplo, decorar é errado? Não, você tem que decorar muitas coisas. Tem vários elementos que você precisa decorá-los. Só que você não deve decorar a coisa desconectada, sem propósito. Aí eu decoro para depois saber para que eu vou usar. Não, isso aí é dispensável, esse tipo de processo, beleza? Então vamos lá. Quais são esses 7 caminhos? Vou citar para você. Primeiro, percepção. Depois, técnica inteligente. Repertório didático. O canto como uma ferramenta basilar. Compreensão da teoria prática. Criação e rearranjar a música, né? E por fim, a interpretação. Bom, às vezes esses nomes assim estão completamente desconectados, não deu para entender, então vamos em um por um. Vamos começar. O primeiro elemento que a gente tem é o treinamento auditivo. Esse treinamento auditivo, que é a percepção, o estudo de percepção, é você ouvir e entender o que você está ouvindo. Ouvir, conseguir analisar as coisas que você está ouvindo. Até mesmo, né, eu gosto muito de utilizar uma ferramenta de estudo que eu chamo do estudo passivo. Você está ali fazendo alguma atividade, ouvindo uma música, ouvindo um exercício, mas principalmente ouvindo uma música, né? E interpretando aquela música aos poucos. Até um tempo, né? Por trabalhar isso bastante na sua vida, vai chegar um tempo que você vai começar a analisar a música automaticamente. Sem perceber, você já ouve a música, você pensa, opa, está em tom menor. Opa, essa música aí está em 3, não em 4. Essa música aí tem uma quebra forte, abrupta ali no meio. Ou então tem vários acordes, ou tem poucos acordes. Muda de função, modula. Essas coisas que são perceptíveis num piscar de olhos. Se aconteceu, você é obrigado a perceber que aconteceu. E isso não é tão difícil perceber alguns desses elementos. Você já consegue fazer isso no início da sua jornada, você já consegue perceber esses elementos. Tem alguns que são mais profundos que você vai perceber só lá na frente. Mas isso aí já é esse trabalho de percepção, que a gente pode chamar também de apreciação. Você sabe entender aquilo que você está ouvindo. Você chega a um nível, todos esses pontos eles vão te conduzir a um nível de ouvir e com os seus ouvidos você quase é capaz de visualizar a música. É claro, estou falando isso num sentido figurado, tá? Mas essa é uma ideia que para mim faz muito sentido essa ideia. Aí depois a gente vem para a técnica inteligente. Por que técnica inteligente? Pegar um elemento, uma atividade de violão ou até mesmo de canto só de maneira técnica, pegar aquilo ali, repetir e decorar, é importante, mas ele vai te beneficiar em um aspecto, às vezes em 2. Já quando você faz uma técnica, utiliza o estudo de técnica inteligente, você vai pegar uma mesma atividade e ela vai servir para uma série de informações, ela vai servir para dezenas de coisas no seu presente e no seu futuro.
Como, por exemplo, você fazer certos tipos de exercício, eles vão desenvolver não apenas seus dedos, como a sua compreensão da harmonia, como o seu trabalho do andamento da música, que seria a velocidade, seu trabalho da compreensão rítmica. E aí você não precisa primeiro fazer o exercício seco para depois fazer o exercício trabalhando o ritmo, para depois fazer o exercício trabalhando um elemento terciário. Não, você já consegue logo no início fazer uma atividade técnica que ela já te auxilia em todos esses elementos. E a outra coisa, essa técnica inteligente é uma técnica que você desenvolve uma habilidade técnica sabendo o que ela está fazendo, compreendendo, já aplicando de maneira efetiva o significado dela. O repertório didático. O repertório didático funciona da seguinte maneira. Você vai aprender as músicas, porque o objetivo de você tocar e cantar é para quê? É para você cantar e tocar para alguém. Ou mesmo que seja para si mesmo, né? Mas você quer cantar e tocar com qualidade. Você vai cantar e tocar o quê? Cantar e tocar músicas. Então, o que você vai ter que estudar? Músicas. É importante você ter essa clareza na sua cabeça, porque muitas vezes o aluno ele foca demais em exercício, em escalinha, em não sei o quê, blá blá blá, budoada, e esquece que o foco maior dele, a maior qualidade que ele tem que obter, é na hora de tocar as músicas. Então, como é que funciona esse trabalho de repertório didático? É por meio das músicas que você já está aprendendo que você vai aprender também os outros elementos. Como, por exemplo, eu tiro a melodia da música tocando nota por nota que está na escala. Eu faço nota por nota e aí eu vou afinando a minha voz por meio dessas notas que eu estou fazendo, tirando a melodia da música. Aí eu vou aprender a harmonia da música. Essa harmonia vai me ensinando o quê? Vai me ensinando a ideia da progressão harmônica. Aí no finalzinho de cada trecho eu tenho uma cadência harmônica. Essa cadência harmônica tem uma sonoridade específica. E aí eu percebo que esse padrão se repete em outras músicas. O que eu vou fazer? Eu vou anotar na minha cabeça qual padrão é esse. Eu vou anotar na minha cabeça. Opa, para anotar na cabeça é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil. Sim, então eu tenho que trabalhar com memorização. Assim como eu tive que decorar os acordes daquela música para conseguir tocar aquela música bem, eu vou ter que decorar outras coisas também. Se decorar é uma ferramenta que eu vou precisar usar, então eu preciso aprender a usar essa ferramenta. Então, esse repertório didático ele também te ajuda nesse aspecto de trabalhar essa sua memorização. Porque para você tocar a música, é bom que você saiba a música de qual, você sabe qual acorde vem depois de qual acorde. E isso já te ajuda para a próxima música. Então, se você tem uma música que você sabe os acordes dela, sabe cantar a melodia daquela música corretamente, aqueles acordes, provavelmente, você vai usá-los em outra música. E alguns deles até mesmo na mesma ordem. Às vezes você vai usar 3 daqueles acordes exatamente na mesma ordem em outra música. Aí se a música tiver numa tonalidade maior e outra numa tonalidade menor, você vai poder comparar as duas. Comparar quais acordes foram utilizados ali, o que mudou, o que não mudou. Isso aí é depois, quando você for analisar, fazer um trabalho analítico. E esse repertório didático, ele é didático, então você precisa aprender por meio dele. Não é simplesmente querer tocar a música e conseguir tocar a música. Você tem que aprender elementos, vários elementos por meio dele. Né? E qual elemento mais você vai aprender? A interpretação. No repertório didático, a gente já estuda interpretando. Você já começa ali, pegou o primeiro trecho da música, você já toca aí o primeiro trecho da música no tempo certo, mesclado com os acordes corretos. Você pode até simplificar o trabalho no início. E a melodia correta, porque você vai tocar acordes, ritmo e a melodia com a letra ao mesmo tempo. Peguei a primeira parte da música, aí eu vou passar para a próxima parte, correto? Antes de passar para a próxima parte, deixa eu ver se eu já consigo soltar a voz bem nessa primeira parte. Então você já começa a trabalhar a sua interpretação. Como você vai cantar aquela música quando ela estiver pronta. Como você vai cantar aquela música para uma pessoa ouvir, para um terceiro ouvir. Não apenas você pegar a música, aí deixa passar, né? Você faz um acorde, dão, aí dá aquela esperada de 3 horas para mudar de acorde, para então você ir cantar o próximo acorde, tudo desconectado. Não, o processo ele é junto. E aí é onde a gente entra no canto como ferramenta basilar. O que é isso? Para você ter uma base sólida, é o canto que vai te fazer ter isso no seu estudo de violão. Por quê? Você está... Vamos voltar na técnica. Você está desenvolvendo uma habilidade técnica. Então diz respeito aos seus dedos. Aos dedos de uma mão, mesclado com o da outra. Só que lembra que a gente vai cantar e tocar ao mesmo tempo? Lembra que, diferentemente dos outros métodos, a gente não vai
aprender só a tocar, ou seja, só a técnica, para depois aprender só o canto, a gente vai aprender os dois juntos. Então eu tenho que estudar os dois juntos, correto? Então na hora que você está fazendo o exercício, você está cantando. E esse canto ele vai te ensinar também o seu exercício, porque você está tocando, vamos supor que você esteja fazendo uma escala. Então você está cantando a escala enquanto você toca. O ritmo da sua voz tem que combinar com o ritmo dos seus dedos. As notas que você está cantando, elas precisam estar afinadas junto com os seus dedos ali também. Então, você vai ouvir o som, aí você vai lá no primeiro ponto, que é a apreciação. Você ouve o som da nota, ela passa pelo seu ouvido, você afina na sua cabeça e canta afinado. Se você cantar desafinado, o seu ouvido vai perceber porque você está ouvindo a nota no violão e a nota da sua voz não vai encaixar com a nota do violão. Então, você cantou errado, você vai ter que corrigir aquela nota. Então, você já faz um processo de correção e aí a sua apreciação ela está te ensinando que você está cantando a nota errada. Então você às vezes vai ter que colocar um pouco mais de força ou menos de força na voz para você ajustar, porque talvez o seu erro não seja necessariamente porque você está desafinando no entendimento, né? Você desafinou a nota porque você entendeu ela errado, mas talvez porque você está cantando ela errado. Então você já está treinando o canto. Lembrando que aqui eu não estou nem falando de técnica, é só colocar um pouco mais de força na voz, ou seja, trabalhar um pouco mais um tipo de impostação ou outro tipo de impostação. Outra coisa, aqui tem uma série de coisas que você consegue pegar. Enquanto você vai cantando as notas, você percebe a distância das notas. Então, se uma nota andou em grau conjunto ou em grau disjunto, se essa nota andou, se ela fez um salto, esse salto, se ele pertence à escala ou não, se ela está andando em grau conjunto, se ela fez um tom ou um semitom, se esse semitom ele foi natural ou não foi, essas coisas quando a gente vai cantando, uma vez que você encaixou, você ligou aqui a escala de Dó maior, pá, a escala de Dó maior está ligada, você vai cantar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, não importa o tom que você for cantar, vou mudar de tom, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então aqui eu estou cantando, a escala maior está ligada, beleza? Se essa escala está ligada, eu tenho alguns semitons naturais dentro dessa escala. E aí você vai conseguir mesclar esse entendimento com o seu entendimento técnico dos seus dedos. E é assim que a gente vai sempre mesclando essas informações e o seu trabalho técnico ele vai servir para várias informações, para vários desenvolvimentos, não um apenas. E assim, isso que eu já estou falando já está começando, já está entrando no próximo elemento que é a compreensão da teoria prática. Por que a teoria prática? Eu cantei uma escalinha, como se fosse uma escala de Dó, mas o importante é que nessa escala não foram as notas que eu solfejei, foi o intervalo que eu fiz entre essas notas, porque pouco importa no canto, quando eu estou estudando esse elemento em si, que é a questão dos intervalos, pouco importa em qual tonalidade eu posso chamar qualquer tonalidade de Dó. Se eu precisar aplicar essa tonalidade no seu aspecto de compreensão objetiva, aí sim eu vou chamar, se for um Sol, então toda vez que eu tiver um Fá vai ser sustenido, se eu estiver na escala maior. Mas enfim, isso já é outro elemento. Mas vamos voltar então. Essa compreensão teórico-prática eu tenho uma prática aqui na ponta dos meus dedos e na ponta da minha língua, estou cantando e eu compreendo isso que eu estou fazendo. Uma compreensão, que eu chamo essa de teoria prática, é quando eu faço um movimento com a voz e sei que esse movimento foi um movimento curto ou um movimento longo. Se ele foi um grau conjunto, por exemplo, ou ele foi um salto. Agora, quando eu faço esse movimento, ele não precisa ser objetivo, eu não preciso saber, opa, que eu andei em uma segunda maior. Já no outro caso, eu andei numa quinta aumentada. Entendeu? Não é isso. Isso aí já é a teoria exata, a teoria específica. Agora, a teoria prática é aquela que você não precisa dar nome aos bois, você não precisa saber objetivamente o que é, mas você entende a lógica, que há uma lógica por trás. Às vezes você nem consegue compreender, você nem consegue explicar de fato que lógica é essa que está por trás, mas você entende de uma maneira mais rasa que existe essa lógica ali por trás. Eu gosto de dar sempre esse exemplo. É como você está tocando as músicas e aí você toca uma música que tem um acorde com sétima. Aí toda vez que tem aquele acorde com sétima, ele te manda para um outro acorde específico. Aí você começa a reparar que em todas as músicas acontece a mesma coisa. Eu estou num Dó, faço um Dó com sétima, normalmente vou para um Fá. Aí você começa a compreender que existe algo por trás daquilo. E esse algo por trás que você entendeu por meio da sua teoria prática. Você não entendeu que aquele Dó com sétima
porque antes ele estava na tonalidade de Dó, e aquele Dó com sétima foi uma dominante que estava preparando o quarto grau. Você não precisou entender isso, você não precisa saber nem o que significa isso, o que é uma dominante, o que é uma subdominante. Não precisa, mas você sabe que quando você está em Dó, preparou com Dó com sétima, você vai para o Fá. Entendeu? E aí você não sabe nem talvez que esse Dó com sétima não pertence à escala de Dó, não pertence ao campo harmônico de Dó, porque a sétima ali é um Si bemol. E aí o Si bemol ele pertence ao campo harmônico de Dó mixolídio, enfim. Aqui eu já estou falando elementos específicos da teoria. Só que você, pela teoria prática, já consegue fazer a mesma coisa que alguém que sabe a teoria faz. Só que não vai ficar por aí. Você vai entender essa teoria na frente. Então vamos lá. Bom, então depois que você fez o seu treinamento auditivo, você trabalhou sua técnica inteligente, o repertório, está sempre cantando. Cantando o quê? Não importa, seja o tempo, seja a melodia da música, seja os acordes, você vai cantar. Sempre a boca está trabalhando. A boca estava trabalhando em todos os processos, em todas as partes, né, dessa jornada. E aí você compreendeu aspectos teóricos ali também, já fez a teoria prática, né? Se for necessário, você estude, se der tempo também, você estuda a teoria objetiva ali, talvez com algum livro, alguma coisa, até mesmo uma partitura, mas se não, se você está num processo em que você quer primeiro já ter um resultado ali legal, para depois focar na teoria, o que também você pode fazer, vem o próximo passo que é a criação, o rearranjo. Então, você vai começar a criar, construir com os elementos que você tem. Você já aprendeu ali no repertório, você já tem algumas músicas. Agora você vai pegar essas mesmas músicas e vai trabalhar uma construção ou uma reconstrução daquelas músicas. Para que isso, Brian? Isso aí é algo que vai realmente solidificar o seu conhecimento e vai te fazer ampliar. Por quê? Eu consigo medir mais ou menos o nível de musicalidade de cada pessoa pela habilidade, pela possibilidade criativa que ela tem. Se você é um músico e não consegue criar, não estou falando por falta de criatividade, eu estou falando não conseguir criar mesmo por elementos teóricos, tá? Se você não consegue criar, não consegue ter essa inventividade, de duas é uma. Ou realmente está te faltando criatividade, onde você precisa simplesmente se soltar para conseguir fazer, ou você não aprendeu direito os elementos musicais. Então eles ainda não constituem o seu conhecimento, eles ainda não estão sólidos na sua mente, eles ainda estão soltos. É como se fosse vários elementos, cada um indo para uma direção, ao invés de você mesclar esses elementos para conseguir construir algo sólido, entendeu? Então, essa falta da criatividade, da invenção, ela prova muito a necessidade daquele músico de aprimorar ou ajuntar as suas informações musicais e obter um resultado satisfatório na hora de compor, na hora de criar, na hora de inventar, na hora de improvisar. E tem um processo, né, tem uma maneira fácil de fazer isso, essa reconstrução. Você pode trabalhar com a reconstrução efetiva, que é uma técnica também que eu desenvolvi para facilitar o aluno de recriar, né, de rearranjar uma música. Mais uma vez, esse rearranjo ele é algo didático. Ele vai ensinar mais do aluno, ou mais para o aluno, né, daquelas informações que ele já obteve. Qual que é o problema muitas vezes? O aluno aprende a tocar uma música, o aluno aprende essas informações ou aprende ali uma questão técnica, mas ele não sabe aplicar aquelas coisas. Então, ele simplesmente decora aquilo. Ele vai cantar a música, ele canta a música da mesma forma, ele toca a música do mesmo jeito. Ou então ele toca todas as músicas no mesmo ritmo, ele não aprendeu o ritmo. Ou então ele sempre faz ficar refém. Isso é o ponto principal. Sempre fica refém de aprender exatamente da maneira que alguém está fazendo. Assistindo um vídeo tutorial, ou imitando o cantor ou o instrumentista ali, entendeu? Ele fica refém de ter que imitar alguém. Ele não consegue criar por si só, ele não consegue desenvolver por si só. Essa reconstrução efetiva, ela tem uns 4 caminhos básicos ali, simples, que já vão fazer com que você, mesmo sem você ter toda essa musicalidade, você não precisa, você pode estar lá no início ainda. Quando eu falo no início, não é no nível 0, tá? No nível que nem sabe tocar, tô falando no nível que você, no mínimo, sabe os acordes e um pouco das levadas. Você pode estar no nível 1, que você consegue rearranjar. Mas, enfim. Então, essa reconstrução, ela vai ser importante para o seu processo de aprendizado, tá? E aí, por fim, vem a interpretação, que é você colocar tudo isso em prática. Você vai colocar tudo isso, vai tocar e cantar para alguém ouvir. Então, você vai se expor ali, tocando aquilo que você praticou durante todos esses 7
caminhos, né? E esse 7º caminho agora já é o processo de interpretação. Eu sugiro ali para o aluno que grave nessa hora, grave ali ele tocando, porque depois ele vai poder comparar o resultado que ele teve, né? Ele vai ver aonde ele conseguiu chegar. E assim ele vai construindo um repertório, e esse repertório que ele foi construindo, que ele foi analisando, que ele foi aprendendo, que foi servindo de ferramenta didática para ele, ele vai conseguir colocar em prática na hora dessa interpretação. Uma vez que ele interpretou, que ele tocou a música, uma vez que ele fez essa apresentação, ele pode usar essa própria apresentação como ferramenta de trabalho de novo e fazer todo esse processo. Porque, por exemplo, vamos supor que você gravou, aí você vai assistir ou vai ouvir de novo a sua gravação, e aí você começa lá no primeiro, o aspecto da apreciação. Você vai ouvir e identificar as coisas que estão acontecendo ali. E aí você vai esmiuçando aí, parte a parte, elemento por elemento. Bom, aí o aluno pode falar, Brian, mas isso tudo que você falou ainda é muito teórico. Só está explicando, só está recitando essas informações aí. Não, eu já estou mastigando para você as informações, a ordem e o processo que você vai fazer, dando aqui exemplos, estou citando, né, os exemplos. Agora, cabe a você sentar, anotar essas informações. Esse sim é o momento que anotar é importante. E colocar no papel e traçar uma meta para você. Colocar ali quais músicas você quer aprender. Colocar no papel essas ideias de todos esses pontos. Por exemplo, né? Treinamento auditivo. Faça uma playlist, ouça aquelas músicas, tenta entender em qual tom está, tenta observar esses elementos. Se ainda estiver muito difícil para você, trabalhe numa música só. Eu quero aprender uma música, eu quero aprender essa música ali. Beleza, então coloca ela para você ouvir, vai ouvindo aquela música e tentando compreender isso aí. Técnica inteligente, com essa sonoridade mais musical, correto? Tenta ir solando a música, né? A melodia da música, e aí você vai ver que escala que ela está. Trabalha aquela escala. Quando você trabalhar aquela escala, alterne entre fazer a escala e solar a melodia da música, porque aí vai fazer sentido. Se as notas que estão na escala são as notas que estão na melodia da música, você vai realmente fazer algum sentido. Vai fazer algum sentido para você trabalhar aquelas notas. Aí você pode fazer isso nas várias músicas. Aí depois vem o repertório didático. Você vai trabalhar essa música, mas sabe outras músicas que você já estudou antes. E você então não abandona, nunca, jamais abandona as músicas que você gastou tempo estudando. Pratique todas essas músicas e a música que você estiver aprendendo agora. Aplique esse mesmo processo nas músicas que você já aprendeu. Aí vem um dos pontos mais importantes, o canto como ferramenta basilar. Nunca trabalhe o violão sem cantar. Sempre que estiver trabalhando o violão, cante, nem que seja os tempos. 1, 2, 3, 4, sei lá, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cantando o ritmo, cantando os acordes. Dó, ré menor, dó, enfim. E aí onde você vai conseguir pegar isso aí, esse canto, e aplicar numa compreensão, né, da teoria prática. Pegou um acorde, canta nota por nota daquele acorde. Aí você vai entender quais notas que aquele acorde está fazendo. Tenta descobrir isso. Quando tiver um acorde diferente, tenta ver qual nota que está mais diferente naquele acorde. Por exemplo, né, eu faço um dó. Se eu fizer um dó com sétima, que nota que é essa sétima? Cante essa nota, faça o dó sem a sétima e cante apenas a sétima. Entendeu? Aí você vai começar realmente a colocar em prática essa compreensão, esses elementos que até então, eu citando esses elementos aqui agora, eles são só teóricos. Mas se você pegar para aplicar, eles vão se tornar algo sólido, algo prático, algo realmente palpável, né? Aí uma vez que você entendeu, conseguiu fazer essas coisas, tente realmente criar. Você pode tentar inventar uma música, isso é legal. Mas nem precisa ir tão longe. Pega uma música que você já sabe. Tenta tocar ela de maneira diferente. Nem que seja mudando a tonalidade, fazendo uma transposição da música. Ou mudando os acordes de posição. Esses são mais ou menos os processos que a gente faz, né, na reconstrução efetiva que eu comentei, para então você interpretar. Agora, lembra o seguinte, você vai interpretar, toque para alguém. Quebra a cara ali, quebra a vergonha, vai na cara de pau, na cara e na coragem, toca para alguém ouvir. Na pior das hipóteses, eu já falei isso outras vezes, pega um banquinho, coloca na porta da sua casa e começa a tocar. A pessoa na rua vai passar, vai ouvir você tocando. Faça isso. Por quê? Porque só assim você vai realmente se colocar à prova, vai colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Agora, se você quer que uma mágica aconteça e você começa a aprender, ou se você fala assim, não, o Brian falou um monte de teorias ali na aula que elas não me ajudam de nada. Na verdade, elas ajudam se você fizer. Se você não fizer nada, não vai ajudar de nada. Se você fizer, vai ajudar. Porque lembra que eu falei?
para construir essa base, ela é dolorosa, né, porque ela gasta um tempo, e ela tem que ser duradoura. Você tem que praticar, você tem que ir trabalhando durante o tempo. Então é algo paulatino, algo que você vai fazer durante o seu processo e algo que requer um certo desgaste, principalmente um desgaste inicial, e depois aquilo vai fluir e vai manter sólido. Mesmo que talvez você, né, tem muitos alunos que são bem mais espertinhos. Aí ele, não, eu consigo aprender separado, depois juntar? Sim, às vezes até consegue mesmo. Só que a diferença é que ele vai aprender separado, vai juntar e vai passar um tempo, ele vai perder esse processo de novo. Toda vez ele vai ter que rejuntar essas informações. Ele vai saber talvez as informações, decorou mesmo, as informações separadas, mas ele tem que fazer um processo difícil de toda vez que vai tocar, tem que ficar juntando isso aí. Até que muito tempo depois ele já consiga fazer isso junto. Agora, o aluno que foi pelo processo mais difícil, ele já está com o trabalho feito logo do início. Então ele vai ter dificuldade de avançar um pouco, porque é mais doloroso, mas uma vez que já está pronto, acabou. Aquele conhecimento está sólido. Não está um conhecimento que tem a possibilidade, né, de ir para um lado ou para o outro. Para finalizar, eu gostaria de fechar com uma analogia. Quando você aprende o violão e o canto e as informações musicais separadas, é como um bambuzal. Cada informação que você aprende ela está separada, ela vai crescendo, você precisa crescer naquela informação, só que elas não têm essa conexão. Quando você olha muito de longe, até parece que tem alguma conexão, mas é só bater um vento que você vê que cada bambu vai para um lado. Eles estão completamente desconectados. Eles batem entre si, eles ficam chocando, eles ficam brigando um com o outro. Gera sempre atrito. As informações elas não conseguem se mesclar. Agora, quando você aprende algo junto, é como um carvalho. Ele demora mais tempo para crescer. Ele está bem firme no chão, ele tem que aprofundar as raízes. Então, isso aí é o alicerce sólido. E ele começa a crescer como uma coisa só. Ele não cresce vários elementos, ele cresce um apenas. E à medida que ele vai crescendo, ele vai abrindo seus galhos. Até chegar um momento que ele tem um tronco rígido e os seus galhos, cada um indo para uma direção. Cada um fazendo um caminho. Ali eu tenho os 7 caminhos ali, os 7 galhos, todos numa mesma base. Enquanto os bambus, cada um está numa base separada. E ali ele vai ter a copa com aquelas folhas bem bonitas, bem vistosas. Quando bate um vento ou vem uma tempestade, ele consegue movimentar junto. Toda a copa da árvore vai movimentando. O carvalho ele movimenta junto. E ele tem essa impressão, ele transmite essa visão, que é algo real, de que ele está conectado. E uma chuva teria que ser muito forte para poder derrubar. E se derrubar alguém, vai derrubar o carvalho inteiro. E eu até hoje nunca vi um carvalho ser derrubado assim como um vento ou uma chuva. Agora, o bambu, qualquer coisinha pode arrancar um. Os que estão mais na beirada, os que estão mais soltos, quanto mais desconectados, mais fácil são deles serem destruídos. Então, essas informações, elas não são duradouras. O bambuzal ele pode até se espalhar um pouco, mas ele é frágil. Qualquer coisa pode destruir ele apodrece fácil, ele enche de formiga, entendeu? Então, essa comparação ela é muito realista quando você estuda a fundo, aprofunda nessa linha, nesse conhecimento, nessa lógica da didática musical. Quando você entende como a didática musical funciona, essa visão do bambuzal e do carvalho é algo completamente claro, é algo completamente nítido. Bom, é isso aí, espero que tenham gostado. Jesus abençoe e bons estudos.